Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui juntos, né? Estudando a Revista Espírita de Allan Kardec, rogando a Jesus que ele abençoe o nosso estudo de hoje. E a gente vai dando continuidade aí hoje, trazendo um novo tema, né? Que Kardec aborda lá na Revista Espírita de novembro de 1858, em que ele fala da pluralidade das existências corpóreas. É um tema já bem conhecido do espírita, né? Que fala sobre a reencarnação, mas vale a pena a abordagem da Revista Espírita, né? Porque a gente entende como o Kardec desenvolveu, né, os temas trazidos pelos espíritas e que até pelos espíritos e que até ele próprio Kardec não concordava, né, pela crença dele que ele já tinha a sua religião estabelecida, né, trazido desde a família. Então ele já tinha uma ideia, né? E esse tema mexeu muito com ele, como ele vai dizer, né? Por isso que esse aspecto de trazer esse tema para estudar, que nos ajuda até no nosso dia a dia, né? Porque tem amigos, tem às vezes familiares que são de outra religião e que também têm essa mesma dificuldade de entender, aceitar a reencarnação, né? E o desenvolvimento do texto de Kardec nos ajuda a compreender, né, que esse é um sentido natural do ser humano, porque como vivemos muitas vidas, né, independente
de acreditar ou não, como Kardec vai dizer aqui, né? A gente vai ver mais à frente, independente de eu acreditar ou não, isso é uma doutrina divina, né? E Kardec vai até dizer que Deus não pediu a nossa opinião sobre o tema, né? Se a gente discorda, é problema nosso. Então, a gente, como nós já entendemos pela razão, né? Que não é da existência, né? Porque, como Kardec diz, sempre existiu a questão da pluralidade das existências corpóreas. Esse é o mecanismo estabelecido por Deus para a nossa evolução, né? Desde que fomos criados simples e ignorantes até alcançarmos a perfeição. Isso se dá pelas múltiplas existências, né, que o espírito vai desenvolver ao longo de sua existência. Então, é interessante a gente estudar o texto, porque nos dá mais subsídios para num diálogo que a gente venha a ter, né? É claro que a proposta espírita não é de convencer ninguém. Kardec recomenda que a gente não faça proselitismo, né, sobre o espiritismo para com ninguém, né? Porque a transformação é uma busca interior. Cada um de nós tem que buscar querer mudar, né? Querer se transformar. Ninguém arrasta o outro, né? Mas é importante que cada espírita aprofunde no conhecimento da doutrina, né? Para que tenha firme os seus propósitos e principalmente no momento de um diálogo, de uma conversa, né? E isso nos ajuda até a dirimir dúvidas de outras pessoas, né? Eu converso com pessoas de outra religião, por exemplo, o meu dentista, né? Ele é evangélico, então, mas ele gosta de perguntar coisas, né? Ele tem dúvidas. Então, isso é importante que você esteja bem esclarecido para poder dirimir essas dúvidas que as pessoas venham buscar tirar com você, né? Não é que eu vá querer convencer ninguém, mas é inevitável que as pessoas perguntem. Eu, principalmente, passo por muitas situações dessas, né? Pessoas que são de outras religiões e que a gente sabe que elas têm lá suas dúvidas, né? As suas questões, porque a doutrina cristã, de uma maneira geral, não responde a todas as questões, a todas as perguntas, ao contrário do espiritismo, né? Então é bom que a gente esteja afiado nesse aspecto. E Kardec, sempre brilhantemente, ele nos ajuda nessa compreensão, tá? Então vamos ver o texto. É um texto bem farto de conteúdo, né? E que oferece a nós mais reflexões sobre o tema. Apesar da gente já estar convencido, né, sobre a reencarnação, mas é muito interessante a gente ler e estudar. Então, ele começa dizendo assim, ó, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, o que Kardec traz para a gente logo aqui no início, né? Que o Espiritismo não inventou a reencarnação, né? E outra coisa importante, que a reencarnação constitui uma lei da natureza, ou seja, uma lei divina, né? Ela não foi criada pelos homens, ou ela não surgiu num determinado tempo. Tudo que se encontra na natureza, ela surgiu proveniente de Deus, né? Ele estabeleceu isso, um momento lá, e nós já fomos criados sobre essas leis da natureza, né?
E eu destaquei aqui a palavra dogma, né, que é importante sempre a gente refletir sobre isso, porque ouvimos muitas vezes em palestras, em estudos, em textos espíritas, afirmando que o espiritismo não tem dogmas. E isso não é verdade, né? E não sou eu que estou dizendo, pessoal. Tá? Isso é Kardec, como ele fala aqui, e ele vai falar em vários momentos, né, no Evangelho, né, no livro A Gênese, na Revista Espírita, e Kardec fala sobre a questão do dogma espírita, né? Lembrando que dogma é aquilo que a gente crê sem comprovação, né? Então é dado o nome de dogma. Então, como ele fala aqui, o dogma da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação não foi provada cientificamente. Foi provada pela razão, né? É como nós a compreendemos hoje, pelos ensinos dos espíritos, pelas explicações de Kardec. A gente, pela razão, é convencido de que a reencarnação ela é uma lei da natureza, né? Agora, para a humanidade, de uma maneira geral, é um dogma, né? Porque não tem como comprovar. Assim como Kardec vai abordar outros dogmas, como a existência de Deus, né? A pluralidade da existência dos mundos habitados, né? São outros dogmas que Kardec, a comunicação entre os espíritos, né? Então, temas que para nós não exige convencimento, porque nós já nos convencemos pela razão e não pela fé cega, né? Isso é importante frisar, né, pessoal? Mas não deixa, Kardec aí considera, porque a gente sabe que Kardec sempre considerou importante a ciência, né? E ele afirmou que o Espiritismo caminharia lado a lado com a ciência. Então, de uma maneira geral, essas questões são dogmáticas, né? Porque carece de uma revelação mais convincente por parte da ciência, que não existe, né? Então, é considerado dogma. Então, é bom que a gente saiba disso, porque a gente ouve isso ainda dos nossos colegas espíritas em palestras, né? Em estudos, em textos, afirmando que o espiritismo não tem dogma, e isso não é verdadeiro, né? O espiritismo tem sim dogmas. E aí Kardec prossegue, né? Nesse texto ele falando, quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que sobre os antecedentes da alma havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Então, o que Kardec está trazendo para nós? Que ele tinha um conceito diferente, né? Devido à sua origem religiosa, né? Bom dia, Ilza. A Ilza está lá de Blumenau. Bom dia. Então, ele era firme nesse entendimento, né? Mas ele fala aqui que foi surpreendido, né? Quando os espíritos começaram a falar do tema, e ele até estabeleceu disputa com os espíritos, né? Com argumentos. Então, é importante a gente ver, né? A característica do espírito superior, que é a humildade. Ele não tem problema nenhum em declinar que o pensamento dele era diferente, né? E que ele foi convencido, como nós, pela razão, né? Então ele prossegue. Como se pode ver, estava longe de refleti-los, mas isso não é tudo. Então ele nem passava pela cabeça dele pensar na pluralidade das existências, né? Na reencarnação. Mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Olha só, ele resistiu, né? Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções
E só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então, o que foi importante para que Kardec fosse convencido, né? Como ele fala aqui, é porque ele constatou que o que ele defendia não era suficiente para explicar todo o processo da evolução do espírito, né? Da alma, da vida, né? Entender a vida e, principalmente, entender a justiça divina, né? Isso é importante, porque quando hoje a gente já estudou, já aprendeu sobre alguma coisa, né? Da doutrina espírita, então, e assim, eu confesso que aprendi bem pouco ainda, né? Porque por mais que a gente estude, a gente vai percebendo que é o quanto nos falta ainda aprender, compreender, né? A, envolvidos ainda pelo nosso orgulho, a gente acha que sabe, mas não sabe, né? E esse é um conceito muito simples, né? Quando a gente acha que sabe, aí é que está a armadilha que nos diz que a gente não sabe. Então, é perseguir esse entendimento, né? E aí, nesse, nesse aprendizado que para nós veio já, Kardec já trouxe estruturado para a gente, né? De uma maneira que a gente pudesse entender com mais facilidade. Então, para nós ficou fácil entender, aceitar pela razão que a reencarnação ela é uma lei natural e que sem ela a gente não consegue explicar a justiça divina, né? E quando Jesus afirmou que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, né? Infinitamente, já diz a palavra, né? É uma coisa sem limite, né? A justiça dele é sem limite. E a gente olhando a vida de hoje, a gente não consegue, muitas vezes, né, sem esse conhecimento, entender essa justiça, né? Então Jesus estaria equivocado, né? Não é bem assim. Existem injustiças no mundo? Será que existe? Então, o Espiritismo vem explicar para nós, com muita clareza, que a reencarnação explica tudo isso, né? Vai nos fazer compreender por que a gente sofre, né? Por que passamos por vicissitudes, passamos por situações que aparentemente parece ser uma injustiça. Como, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, e aqui talvez seja o local onde tem mais casos de balas perdidas, né, que atingem pessoas. Então, imaginemos, uma bala perdida que atinge uma criança. Agora, recentemente, teve um caso aqui que uma bala perdida atingiu um hospital aqui da Aeronáutica e uma médica faleceu, desencarnou por conta disso, né? Mas vamos lá ao exemplo de uma criança, né? A inocência, o exemplo da inocência. Então, a gente vai ouvir, poxa, mas onde estava Deus, né, que permitiu uma injustiça dessa? Que culpa tem essa criança, né? Então, são perguntas que não tem como responder sem você ter o conceito da reencarnação, né? Então, a justiça divina, ela não tem como ser compreendida, né? Aí você vai ter que aceitar pela fé cega, né? Eu já tive a oportunidade de fazer tanto essas perguntas, né? No meu passado, que tive colegas, né, próximos, que depois se tornaram padre, né? Tem um que é padre até hoje, tem mais ou menos a minha idade, e muitos evangélicos que se tornaram pastores, né? Então, eu fiz essa pergunta, essa e algumas outras, né? E a resposta foi sempre igual, né? Porque como eles não tinham a resposta para dar, a resposta era: essa é a vontade de Deus, né? E eu nunca concordei com isso, né? Então, isso me fez buscar a resposta até que eu encontrei o Espiritismo, e essas respostas surgiram muito claras para mim, como para todos nós, né? Então, a fé cega,
ele vai responder para você isso, é a vontade de Deus, né? Mas se Kardec vai afirmar que o Consolador veio retirar o véu, então tem respostas, né? Não é simplesmente eu aceitar cegamente, porque é a vontade de Deus, né? E não ter uma explicação que me console, né? Que seja realmente justa, né? Então, o entendimento da reencarnação, da importância da reencarnação para explicar a justiça divina, né? Para que a gente possa entender a justiça divina, é fundamental. Então, Kardec prossegue, né? Acrescentamos ainda que desde que nos entregamos ao estudo do Espiritismo, obtivemos comunicações através de mais de 50 médiuns escreventes, falantes, videntes, etc., mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal, mais ou menos limitada. Alguns até mesmo completamente analfabetos, e em consequência absolutamente estranhos às matérias filosóficas. Não obstante, em nenhum caso os espíritos se desmentiram sobre essa questão. Então, o que Kardec traz para a gente aqui, né? É a universalidade do conhecimento espírita, né? Que ele vai abordar lá no Evangelho segundo o Espiritismo e lá no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, né? Nos explicando que o conceito trazido sobre a reencarnação e sobre todos os temas espíritas, né? Kardec usou esse crivo da razão, né? Que era a universalidade, que era ele não aceitar apenas a comunicação de um espírito ou de um médium somente, né? Ele reunia material de várias origens, né? De vários locais, de vários médios diferentes, de vários espíritos diferentes. Isso é muito importante, né? Isso é que deu a segurança para que Kardec prosseguisse, né? Ele usou um critério que não tinha como ser contestado, né? Diferente de como ele nos advertiu, né? E muitas vezes aqui na Revista Espírita, Kardec vai abordar isso, né? Que ele traz vários textos, e quando são textos de um único médium, de um único espírito, que não tem como ele ter comprovação pela universalidade, né? O que acontece? Bom dia, Denise. O que acontece? O que ele falava no final? Ele trazia o texto, ele não desprezava o texto, mesmo que fosse contrário aos ensinos espíritas. Mas ele, no final, ele deixava lá a mensagem: consideremos isso uma opinião pessoal, né? Da pessoa ou do espírito. Então, ele respeitava a opinião, mas ele considerava uma opinião pessoal. Diferente da universalidade, que traz uma segurança para você aceitar uma informação, né? Que vem de várias origens diferentes, de vários médios diferentes, de vários locais diferentes. E aí ele prossegue: muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes ouvir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam começar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenho que voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhe pediu o parecer ou consultou seus gostos para regular o universo. Então, Kardec aqui traz até o seu lado cômico, né? Que é verdade, né? Deus não nos perguntou sobre o que a gente acha, né? Nós somos a sua criação. Mas Kardec destaca como ainda somos orgulhosos, né? Como a gente questiona algo que a gente não sabe e a gente acha que tem o poder de decidir quando não temos, né? Por isso, a humildade é uma característica do espírito superior, que nós não somos, né? Eu não sei de vocês, mas eu não sou.
Então, nós ainda trazemos muito esse orgulho, né? Fechamos o nosso entendimento como se isso traduzisse a verdade. Não é, né? Nós perseguimos essa verdade, nós temos fragmentos dela, mas os espíritos diferentes, é óbvio que também eles não trazem toda a verdade, Kardec destaca isso, né? Por quê? Porque todo o conhecimento, ele vem de acordo com o que os espíritos podem absorver. Então, esse momento é o entendimento que a gente pode ter, né? E a gente reconhecendo com humildade isso, a gente sabe que essa compreensão ela vai se ampliar à medida que a gente desenvolva, que a gente evolua. Então, você vê como é que, não sei para vocês, mas para mim é muito empolgante, mesmo falar de um tema recorrente para nós, e a gente vai prosseguir na próxima semana com esse tema. Agradecemos a todos aí a atenção, que Jesus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.